Fala, estudante! Bem-vindo mais uma vez à nossa plataforma. E nessa aula nós vamos falar sobre prismas e pirâmides, ok? Bom, prisma. O que você tem que entender que é um prisma? Um prisma é uma figura espacial que possui duas bases paralelas e congruentes e as suas superfícies laterais são paralelogramos. Na maioria dos casos, são retângulos. Isso vai ser um prisma. Em qualquer prisma, se você quer saber a área total, é você somar a área de todas as faces. Mas eu te disse que ela tem duas bases. Então, por isso que vai ser 2 vezes a área da base mais a área que está ao redor, que nós vamos chamar de área lateral. E em qualquer prisma, se você quer saber o volume, primeiro você vai ter que calcular a área da base e depois multiplicar pela altura. Por isso, fica sendo área da base vezes a altura. Isso é para qualquer prisma, tá? Para qualquer prisma. Se você tem um prisma de base quadrada, é um tipo de fórmula. Um prisma de base hexagonal, outro tipo de fórmula. Um prisma de base trapezoidal, outro tipo de fórmula, e assim sucessivamente. Então, o que eu quero te mostrar é que você precisa entender isso. Entenda apenas isso. A área total do prisma é a área da base mais a área lateral. São duas bases, são duas áreas da base. E o volume é a área da base vezes a altura. E aí eu vou te mostrar aqui os dois prismas que mais caem, que é o paralelepípedo e o cubo. São os dois prismas que mais caem. Então, vamos para o paralelepípedo. Paralelepípedo. O visual aqui, gente, é muito importante. Tá? Você precisa ter um bom desenho para conseguir entender essas ideias de geometria espacial. Então eu vou desenhar para você um paralelepípedo com toda a tranquilidade para você pegar o ritmo, ok? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é um retângulo. Pronto, um retângulo. Agora você vai fazer o mesmo retângulo, um pouco para cima e um pouco para a direita. Um pouco para cima e um pouco para a direita. Lembrando que tem que ser o mesmo retângulo. Mesma dimensão. Pronto. Agora você vai ligar os respectivos vértices. Pronto. Aqui nós temos o nosso paralelepípedo. Essa minha dimensão eu vou chamar de A.
para representar o meu comprimento. Essa de cá eu vou chamar de B, para representar a minha largura ou espessura. E essa outra aqui eu vou chamar de C, para representar a minha altura ou profundidade. Vamos lá então, vamos descobrir, né? Vamos chegar numa fórmula para calcular a área total disso. Área total. Quero te mostrar que não precisa decorar a fórmula, eu só quero que você entenda. É você somar a área de todas as faces. Essa minha área de baixo aqui, ó, é um retângulo. E a área de um retângulo é base vezes altura. A base desse retângulo de baixo é A e a altura dele é B. Então ficaria A vezes B. Mas não são duas faces, a de cima e a de baixo? Por isso que eu vou colocar 2AB. Mais essa aqui da frente, a gente calcularia A vezes C. Mas são duas. Então, por isso que vai ficar 2AC. Mais a desse lado de cá agora, ó. B vezes C. Mas são duas. 2BC. Pronto. Essa é a fórmula da área total do paralelepípedo. 2AB mais 2AC mais 2BC. Viu que simples? Se você for estudar no livro, ele coloca esse 2 em evidência. Aí coloca 2 entre parênteses, AB mais AC mais BC. Mas é a mesma ideia. E o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Só que a minha base é A vezes B e a minha altura é C. Por isso que em qualquer paralelepípedo, se você quer o volume, é só multiplicar as três dimensões. A vezes B vezes C. É muito simples. Outra coisa que você precisa saber ao olhar para cá é essa medida aqui, ó. Essa medida. Essa medida que eu fiz de laranja aqui é a minha diagonal da base. Como que eu vou descobrir a diagonal da base? Observe que esse meu triângulozinho de baixo aqui, ó, é retângulo. Ele é retângulo. Aqui seria o meu Dzinho. A diagonal da base. Então eu posso aplicar Pitágoras. Pitágoras. Ó, você tem esse triângulo retângulo. Aqui é o Dzinho, aqui é o A, aqui é o B. Se você aplicar Pitágoras, você vai encontrar D ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Se aqui está ao quadrado, você pode passar para o outro lado, raiz. Por isso que fica a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha o tanto que é simples. Outra coisa que você jamais poderá esquecer também é isso aqui, ó. Que é a nossa diagonal do paralelepípedo. Que eu vou chamar de Dzão. Dzão é a diagonal do paralelepípedo.
Observe que aqui dentro é um triângulo retângulo. Aqui ele, ó. Então, eu posso, mais uma vez, aplicar Pitágoras. Ué. Aqui o triângulo retângulo aqui dentro. Eu posso aplicar Pitágoras nele. Eu vou te mostrar. Vou fazer o desenho dele aqui separado, só para você enxergar melhor o que eu estou querendo te dizer. Ó. Então aqui eu vou desenhar melhor para você ver. Ó. Essa medida seria o Dzão. Essa de cá é o meu Dzinho. E essa de cá seria o C. Se nós aplicarmos Pitágoras aqui, nós vamos ter Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Só que o Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. E se aqui está ao quadrado, eu vou jogar para lá raiz quadrada. Então, por isso que o livro traz a seguinte forma para a diagonal do paralelepípedo. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula para a diagonal do paralelepípedo. Simples, não é? A ideia? Bem tranquilinho mesmo. Bem tranquilinho. Agora vamos para o cubo. O cubo. O cubo. O cubo, ele é um paralelepípedo. Só que ele é um paralelepípedo de arestas iguais. Então, ao invés de fazer um retângulo, nós vamos fazer um quadrado. Tá aqui. Você vai fazer o mesmo esquema, o mesmo quadrado. Um pouco para cima, um pouco para a direita. Um pouco para cima, um pouco para a direita. Olha lá. E vai ligar os respectivos vértices. Pronto. Aí, eu vou falar que esse meu cubo tem aresta A. Pronto. Agora pensa comigo. Área total do cubo. O cubo, essa área seria A vezes A, que é A ao quadrado. Mas são 6 quadrados. Por isso que vai ficar 6A ao quadrado. E o volume do cubo seria nós fazermos A vezes A vezes A. E A vezes A vezes A é A ao cubo. Aqui nós temos a mesma coisa. Diagonal da base, que é o nosso Dzinho.
Eu poderia fazer a ao quadrado mais a ao quadrado. Tá aqui, ó. Dzinho é a raiz quadrada de a ao quadrado mais a ao quadrado. Só que a ao quadrado mais a ao quadrado é 2a ao quadrado. Esse a vai para fora da raiz. A raiz de 2. Essa é a fórmula para a diagonal da base. E teremos também a diagonal do cubo. Que é o Dzão também. Lá dentro, mais uma vez, nós temos um triângulo retângulo. Você poderia aplicar Pitágoras. Se não lembrasse da fórmula, não tem problema. Ou usa isso aqui, ó. Ficaria a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. O Dzão, então. Vou escrever aqui. Dzão. Ficaria a raiz quadrada de a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. 1a ao quadrado mais 1a ao quadrado mais 1a ao quadrado são 3a ao quadrado. Esse a vai para fora. A raiz de 3. Viu que top? Então, vou sair de cena. Tira aí o seu print. Certo? E enquanto eu estou falando, você tirou o seu print, eu vou te falar o que significa cada letra e você vai escrever. AT, área total. AB, área da base. AL, área lateral. V, volume. E esse meu H está representando a altura, que é o mesmo que o C. Esse meu A minúsculo aqui, ó, é o comprimento. A minúsculo é o comprimento. Esse B minúsculo é a largura ou espessura. C, profundidade ou altura. Dzinho, diagonal da base. Dzão, diagonal do paralelepípedo. Bora ver então um exercício aqui sobre isso? Um prisma reto de base quadrada, conforme mostra a figura, tem 18 centímetros de altura e 450 centímetros de volume. O perímetro da base quadrada desse prisma em centímetros é... Pessoal, então olha só, nesse nosso exercício modelo de prismas, né, nós temos um prisma de base quadrada. Tá aqui. Prisma de base quadrada. Ele colocou que aqui é chance, que aqui é chance e aqui é 18. E o que ele quer saber é o perímetro da base, mas o perímetro é a soma de todos os lados. Então eu preciso achar o x. Só que ele me deu o volume. O volume é 450. Como é um paralelepípedo reto retângulo, é só multiplicar as três dimensões. Então, quando eu fizer chance vezes chance vezes 18, que é o volume, tem que dar 450. X vezes x
x², pega o 18 e passa dividindo. 450 dividido por 18, 25. Ao quadrado vai para lá, raiz positiva. Raiz quadrada de 25, 5. Então, o perímetro, que é representado pela letra 2P, é somar todos os lados. Seria fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é a mesma coisa que 5 vezes 4. 20 centímetros. O que te levaria a marcar aí, então? Letrinha A. De boa, né? Exercícios de prisma não tem sim aquela ocorrência de ser difícil, não. Vamos lá para mais um exercício. Uma piscina olímpica possui 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade. Estima-se que uma pessoa consome, em média, 100 litros de água por dia, incluindo-se alimentação e higiene. Assinar a alternativa correta. Nessas condições, a quantidade de água em uma piscina olímpica, com sua capacidade máxima, seria suficiente para atender em um dia uma população de... Então, olha só, eu tenho uma piscina olímpica, né? Vamos fazer mais uma vez um mini desenho aqui. Aqui, essa piscina olímpica tem 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade. Vamos calcular o volume desse troço. É só multiplicar as 3 dimensões. Então, o volume, nós iríamos fazer 50 vezes 2 vezes 25. É a mesma coisa que 50 vezes 50. Dá 2.500 metros cúbicos. Só que ele falou de litro. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então você deveria pegar isso aqui e multiplicar por 1.000. Multiplicar isso aqui por 1.000 é acrescentar 1, 2, 3 zeros. Então, ficaria um total de 2.500.000 litros. Só que o que ele quer é o número de pessoas. E ele disse que uma pessoa usa 100 litros. Então, você dividir isso aqui por 100, que é a mesma coisa que está, simplificar 2 zeros. Sobrando, então, 25.000 pessoas. Isso significa, então, que essa piscina olímpica totalmente cheia atenderia 25.000 pessoas, o que te levaria a marcar a letra B. Beleza? Então agora nós vamos ver sobre pirâmides. Na parte de pirâmides, você tem que entender que uma pirâmide que tiver a mesma área da base e a mesma altura de um prisma, você vai precisar de 3 pirâmides para encher um prisma. 3 pirâmides para encher um prisma. Por isso que o volume da pirâmide é você pegar o volume do prisma, que é a área da base vezes a altura, e dividir por 3. Então, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. E a área total só tem uma base, então é a área da base, mais a área que está ao redor, que é a área lateral, que vai ser triângulos. As superfícies laterais de uma pirâmide serão triângulos. Então, assim como no prisma, você precisa entender aquela essência para não ficar decorando fórmulas.
aqui na pirâmide também. Lembre-se que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3 e que a área total é a área da base mais a área lateral. E aqui eu vou pegar para vocês a pirâmide que mais cai, tá? Que é a pirâmide de base quadrada. É a que mais cai. Pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base quadrada. Então, o que é uma pirâmide, né? Se você tem um polígono e um ponto que não pertence ao plano desse polígono, pirâmide vai ser figura espacial formada pelos segmentos de reta que unem esse ponto aos vértices do polígono. Então, para desenhar uma pirâmide de base quadrada, para ficar mais fácil de você enxergar os elementos, nós vamos desenhar um paralelogramo, que vai ser o nosso quadrado, ok? Vai ser o nosso quadrado, mas eu estou desenhando um paralelogramo para ficar mais fácil de entendermos os elementos. Cadê meu paninho para eu apagar esse pedacinho aqui? Beleza. Aí, você vai pegar mais ou menos no meio desse paralelogramo e vai marcar um pontinho lá em cima. De forma que quando você ligar esse pontinho nos vértices, você consiga diferenciar uma aresta de outra, ok? Aqui, aqui, pá, pá. Pronto. Aqui nós temos essa pirâmide clássica, que é a pirâmide de base quadrada. Vamos dar uma reforçadinha nesse desenho. Fazer sem régua, galera, é difícil. Precisa comprar, né, Matheus? Uma réguinha pra nós, né, velho? Comprar uma reguinha para fazer esse desenho mais bonitinho. Ah, até que tá tão feio assim, não. Só falta o canetão ajudar. Caiu a ponta, galera. Make off. Bom, tá? Dá para você entender o funcionamento aqui. Bom, então olha só. O que você precisa olhar para isso aqui são os elementos. Não dá para ficar decorando fórmula, né? A ideia não é essa. Então você precisa saber os elementos aqui certinho. Essa minha medida aqui que eu coloquei de verde, eu vou chamar de H. O que vai ser esse meu H? É a altura da pirâmide. Altura da pirâmide. Beleza. Agora, se eu ligar do centro do polígono
até o ponto médio de um dos lados, tá vendo? É o apótema da base. Por isso que eu vou chamar de AB. AB é o apótema da base. Lembre-se que lá na aula de áreas de figuras planas eu te mostrei a apótema do quadrado, que é a metade do lado, ok? Não vai esquecer desse detalhe. E se eu fechar aqui, ó, de azul, nós temos o apótema da pirâmide, que eu vou chamar de AP. Apótema da pirâmide. AP. Apótema da pirâmide. Lembre-se que esse apótema da pirâmide, ele vai ser a nossa altura da face lateral, tá? Então esse apótema da pirâmide, ele vai ser a altura da face lateral. Altura da face lateral. E observe que aqui dentro nós temos um triângulo retângulo. Olha aqui que eu estou pintando de rosa. E se a gente tem um triângulo retângulo, com certeza nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então eu quero te mostrar que você não vai precisar ficar decorando fórmula. Olha aqui, ó, vou desenhar ele bem aqui, ó. O triângulozinho rosa, ó. Onde essa medida aqui é o apótema da pirâmide, o AP. Essa medida de cá é o H. E isso aqui é o apótema da base. Isso aqui, ó, eu vou chamar de aresta lateral. Aresta lateral, eu vou chamar de Lzão. Eu vou chamar de L mesmo. L. Esse meu L aqui vai representar aresta lateral. L, aresta lateral. Observe que nesse cantinho aqui, ó, nós temos outro triângulo retângulo. Que eu estou pintando de verde agora. Onde essa medida aqui, ó, é a metade da base. Metade da base. Eu vou chamar a aresta da base de B. Então quer dizer que essa medida aqui, ó, seria B sobre 2. Então se você olhar para esse triângulo retângulo verde, olha lá. Isso aqui seria minha aresta lateral, que é o L. Isso aqui seria metade do lado da aresta da base.
E isso aqui seria o apótema da pirâmide. Beleza. Tá aqui o triângulo rosa, que você pode aplicar Pitágoras. O triângulo verde, que você também pode aplicar Pitágoras. E já estamos finalizando. Eu vou chamar essa medida aqui, ó. Vou fazer de rosa mesmo. Não, rosa não. Azul, azul mesmo. Aqui, ó. Olha lá. Vou chamar essa medida de raio da base. É o raio do polígono inscrito na circunferência. Nós vimos isso na aula de áreas de figuras planas. Observe que aqui dentro nós temos outro triângulo retângulo, que eu vou pintar de branco agora, ó. Olha lá. Então, mais uma vez, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo branco. Olha lá. Essa medida aqui seria a minha aresta lateral, que eu estou chamando de L. Aqui seria a altura. E aqui seria o meu R. Meu R. Lembrando que esse R, raio da base, E eu estou chamando de raio da base o raio da circunferência em que o quadrado está inscrito. Raio da circunferência quadrada está escrito. Beleza? Então, esses são os elementos da pirâmide. E bora lá então para um exercício sobre isso. Sabe-se que a base de uma pirâmide regular é um quadrado ABCD, cujas diagonais da base medem 24, raiz de 2 centímetros cada. Sabe-se também que a distância do vértice V ao plano da base, indicado por H na figura, mede 16 centímetros. Qual a área total dessa pirâmide? Gente, então olha só, ele nos disse nesse exercício que a altura da pirâmide é de 16 centímetros. Beleza. Outra coisa que ele me disse é que o raio da base, a diagonal da base, né? Tudo isso aqui, ó, é 24 raiz de 2. Essa é a diagonal da base. Vou escrever aqui de rosa. 24 raiz de 2. E ele quer a área total. Beleza. Para saber a área total, primeira coisa que eu preciso saber é o lado, né? O lado aqui eu chamei de Bzinho. Pronto. Se você parar para pensar, isso aqui é a diagonal do quadrado. E eu te ensinei a calcular a diagonal do quadrado como sendo lado raiz de 2. Então a diagonal é 24 raiz de 2. E o lado aqui eu estou chamando de B. B raiz de 2. Se você simplificar os raiz de 2, sobra B igual a 24. Ótimo! Então eu já sei que a minha base é um quadrado de lado 24. Então, se eu quiser, eu já consigo calcular a área da base. Que seria eu fazer 24 vezes 24, ou 24 ao quadrado,
Totalizando 576 centímetros quadrados. Ok. Agora eu preciso achar a área de um desses triângulos. Eu já sei que a base é 24. Agora o que eu preciso achar é a altura, que é o apótema da pirâmide. Olha lá, ó. O apótema da pirâmide. Eu não sei essa medida. Então nós vamos descobrir. Como que nós vamos descobrir? Por esse triângulo retângulo. Porque se o lado é 24, eu sei que o apótema da base é 12. Pronto. Então agora se você pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, o do meio, que aqui eu pintei de rosa, e aplicar o teorema de Pitágoras, você consegue achar o apótema da pirâmide, que é a altura da face lateral. Mas se você for um cara esperto e estiver realmente estudando o que eu te passei, você já sabe que o apótema da pirâmide vale 20. Como assim, professor? Por que o apótema da pirâmide vale 20? Fácil. Triângulo pitagórico. Lembra do triângulo pitagórico que eu te falei que mais cai? Que é o de catetos 3 e 4 e hipotenusa 5? Para 3 virar 12, você multiplica por 4. Para 4 virar 16, você multiplica por 4. Então aqui só pode ser 5 vezes 4. 20. Então, a área de um triângulo, vou chamar de AT minúsculo, é base 24 vezes a altura, que é o apótema da pirâmide, 20 dividido por 2. Se você pegar esse 20 e dividir por 2, vai dar 10. Então ficou 24 vezes 10, que é 240. Então a área de um triângulo é 240 centímetros quadrados. Agora eu vou finalizar o exercício. Porque a minha área total é uma base, que é 576, mais 4 triângulos. Só que um triângulo é 240. 4 vezes 240, 960. 576 mais 960, 1.536 centímetros quadrados. Essa é a área total da pirâmide, o que te levaria então aí a marcar a letra D. Tá vendo, gente? Então é bem tranquilo. O que você vai fazer agora? Você vai baixar a lista com os 10 exercícios e vai treinar essa listinha aí para acertar essa questão, porque ela vai cair no Enem. Fechou? Bom estudo!